Hoje nós vamos falar um pouco sobre tudo que está acontecendo, não só nessa nação, como no mundo inteiro. Amém? Então eu creio que Deus vai falar algo ao seu coração, que falou conosco. Tem falado com a Paloma, tem falado comigo, e nós vamos ver a manifestação da glória de Deus. Mas não esqueça, ore conosco e mande o seu pedido de oração. Escreva aí o seu pedido de oração, que nós vamos estar orando por você e por sua causa, em nome de Jesus. Nós temos visto algumas coisas nas redes sociais, não é? Algumas pessoas que têm nos procurado com medo, assustado, né? Até desesperado, né? A gente sabe que existe, porque o momento é um momento delicado, nós sabemos, não é, queridos? Mas Deus não perdeu o controle da situação, não é? O Senhor mesmo falou, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quem é justo? Justo não é aquele que paga em dia suas contas, vai além, né? Justo é todo aquele que é justificado pelo sangue de Jesus, ou seja, todo aquele que crê com o coração e já declarou com sua boca em algum momento, não, eu creio no meu coração que Jesus veio como homem, morreu na cruz, ressuscitou e está sentado à direita do Pai, né? E Senhor, escreve meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados. Então, se você fez essa oração em algum momento da sua vida, se você creu com o coração e confessou com a boca, a Bíblia diz que se você crê, você é salvo, né? Então, nesse momento, você passa a ser justo diante de Deus. Se você creu com seu coração e confessou com a boca, você agora é justo, você é justificado pelo sangue de Jesus. E o Senhor diz assim, que a estes aí, a oração destes aí, do justo, aquele que creu com o coração e confessou com a boca, pode muito em seus efeitos, não é? O Senhor também diz que nada é impossível para Deus e que nós podemos todas as coisas nele. No mundo, nós não podemos todas as coisas, mas no Senhor nós podemos todas as coisas, né? Há mais ou menos 2 anos atrás, não me lembro ao certo a data, mas o Senhor falou comigo que ia chegar um tempo em que nós iríamos exercer fé e não teríamos para onde correr. E isso não serve somente para o mundo, mas também para os filhos de Deus, queridos, para os cristãos, né? Aqueles que creem no Senhor, que já conhecem essa palavra, e também para os ministros da palavra, líderes, pregadores, ministros do evangelho. O Senhor falou comigo, vai chegar um tempo em que, de fato, todos estes terão que exercer fé. E esse tempo chegou, né? O momento, como eu falei, é delicado, mas Deus não perdeu o controle. Graças a Deus que Deus é onipresente. Ele falou, olha, onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. Porque algumas pessoas ficam receiosas, não, eu quero ir para a igreja, eu quero congregar, eu quero ir para a igreja, né? Queridos, a Bíblia diz que o Senhor, quando nós confessamos Jesus como o Senhor da nossa vida, o Senhor nos deu uma medida de fé. Certa vez os discípulos falaram assim, Senhor, aumenta a minha fé. E Jesus falou, olha, se você tiver fé como um grão de mostarda, você dirá a essa amoreira, ergue-te daí, lança-te no mar, e vai ser do jeito que você disser, sem você duvidar no seu coração. O que é que nós entendemos com isso? Nós entendemos que a fé, ela deve ser multiplicada. Você pega um grãozinho de mostarda, você planta esse grão, ele é pequeno, quase que imperceptível, não é? Mas quando você planta, esse grão se torna a maior das hortaliças, bem assim é a nossa fé. Então, já tem aquele que crê grande, né, que já multiplicou sua fé, que outrora tinha fé somente para curar uma dor de cabeça, mas hoje ele já tem fé para ressuscitar um morto. E tem aquele que não tem essa fé toda, que ainda tem uma fé pequena, mas está caminhando para essa fé grande. Nós cremos que isso logo vai passar. Existe uma data que vai findar o coronavírus. Existe um fim para o coronavírus. Aleluia, glória a Deus por isso. Enquanto isso, nós, graças a Deus, temos o nosso cantinho, não é? Nós podemos invocar o nome do Senhor e orar junto em família, até que as autoridades dêem uma segunda ordem. Quem são as autoridades? Governo é autoridade, pai e mãe é autoridade, pastor é autoridade, chefe é autoridade, marido é autoridade. Então, nós entendemos que foi Deus quem constituiu as autoridades. A Bíblia fala que aquele que se levanta contra a autoridade traz condenação para si.
não é? Então, se foi Deus que constituiu e qualquer autoridade está indo contra a vontade de Deus nesse tempo, contra qualquer outra coisa, é Deus quem vai lidar com essa autoridade. O fato é que nós precisamos, de fato, respeitar a fé do outro, não criticar quem não crê dessa forma, não criticar quem deseja abrir a igreja, não. Fiquemos com a nossa fé, não é? E buscando o Senhor no nosso secreto. O Senhor mesmo falou, olha, se você entra pro teu quarto, fecha a tua porta, me busca em secreto e em secreto eu vou te ouvir. Nós cremos em nome de Jesus que isso logo, logo vai passar e tudo vai se normalizar, né? Rápido. Mesmo porque o congregar é de Deus, Deus é o mais interessado em que a gente venha se reunir no nome dele, na igreja, como o corpo de Cristo. Ele é o mais interessado, então ele não fugiu do controle, não é? Para finalizar essa parte, eu vou passar para o pastor André. O mundo diz assim, que se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, né? E o meu conselho agora é para que a nação se una, não é? Eu acredito que o coronavírus, toda essa situação é muito mais importante do que a política, né? Isso é muito sério, nós precisamos nos unir, queridos, nesse momento. Por quê? A Bíblia diz que Deus só ordena a bênção onde há unidade. É um pouco complicado para uma nação que se encontra dividida, Deus ordenar a bênção, porque uns pedem uma coisa e outros pedem outra. Então, dessa forma, não tem como Deus ordenar a bênção. Não se levante contra a autoridade em nome de Jesus. Não se levante contra seu pai, contra sua mãe, contra o presidente, contra seu pastor, contra seu marido. Não se levante contra eles. Se levantar contra essas autoridades é abrir brecha, e aí sim você pode correr um risco. Lembrando que a autoridade máxima é a palavra de Deus. Se qualquer uma dessas autoridades te pede para fazer algo que fere a palavra, eu te digo, fica com a autoridade máxima, que é o Senhor. Contudo, tudo pode ser resolvido em amor e em oração. Não precisa se levantar contra, não precisa se rebelar, é andar em amor, buscar entender o outro, querido, e orar. Amém? Dessa forma, nós acreditamos, queridos, que nós já somos mais que vencedores. Dessa forma, nós acreditamos que vamos sair ileso dessa situação. Aleluia. O nosso fim não vai ser como a Itália, não vai ser como a China, que perdeu muitos, não vai ser. Nós declaramos isso e profetizamos. Se nós tivermos um povo unido em oração no nome de Jesus, que não se levanta contra a autoridade, um povo que decidiu orar todos os dias, não somente por si, mas pelas famílias dos que se perderam, dos mortos, pelos médicos, vigiando em todo o tempo. Não precisa ir no mercado um bando de gente, vai um só no mercado. Faça como fizeram aqui no nosso prédio, deixaram no elevador lá um aviso aos queridos velhinhos, se vocês precisarem de ajuda, conte comigo para ir no mercado, fique em casa, eu mesma vou, deixa lá seu nome e seu telefone. É hora de andar em amor, bom senso, queridos, em nome de Jesus, bondade, oração e vigilância. Vigie com a sua língua, não é tempo de falar mal de ninguém. Não é tempo de escarnecer, não é tempo de brigar, não é tempo de contender. É tempo de vigiar e orar, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos, como Igreja de Cristo, tendo uma grande oportunidade de agradar ao Senhor e de manifestar a glória de Deus, de ver de fato aquilo que o Senhor tem para fazer, ser a Igreja de Cristo. Chegou o tempo da igreja ser a igreja. Romanos diz que a expectativa da criação é a manifestação dos filhos de Deus, porque a criatura está esperando, está gemendo e chorando, esperando por nossa manifestação. Tudo isso que está acontecendo é para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Nós temos visto pessoas nas redes sociais dizendo, fecha, abre, fecha. Deixa eu te dizer, o mais importante não é a igreja estar fechada ou aberta. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Deus não precisa de uma igreja estar aberta ou fechada para ele manifestar a glória dele. Deus precisa
de homens e mulheres de Deus, sedentos e famintos, alinhados à vontade perfeita dele, que é manifestar a glória dele. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Todos os homens sejam salvos e tenham pleno conhecimento da sua vontade. Deixa eu te dizer, no momento de caos, é onde Deus traz luz. Estava tendo um caos. Lá em Isaías 45 diz que Deus criou o céu, criou a terra, e a terra não era para estar vazia. Mas houve uma queda, a queda de Satanás sobre a terra, destruiu, fez e criou esse caos. E quando criou esse caos, Deus sempre volta para o princípio. No caos, ele volta para o princípio. E ele voltou para o princípio. E no princípio ele falou, haja. E quando no princípio ele veio e consertou, ele entrou no caos e trouxe luz. Deixa eu te dizer, o caos está sendo implantado, está acontecendo na terra. Mas Deus está esperando a manifestação dos filhos dele para resolver essa questão do caos. Independente de você estar dentro ou fora da igreja, independente da igreja estar aberta ou estar fechada, Deus conta com você para que haja a manifestação da glória dele, de que você se posicione verdadeiramente como igreja de Cristo e comece a revelar Cristo, comece a revelar Deus, porque a multiforme sabedoria de Deus vai ser revelada através da igreja. O mundo está esperando por nós. O mundo está esperando para que a gente faça alguma coisa que venha mudar a história deles. Deixa eu te dizer uma coisa. Se está havendo uma pandemia, nós, como Igreja de Cristo, temos o poder de paralisar essa pandemia. Basta entendermos de fato quem somos nós, aquilo que foi estabelecido. Nós somos o corpo de Cristo e como corpo de Cristo recebemos a autoridade de Cristo, recebemos o nome de Jesus e temos o poder e a autoridade para paralisar essa peste e essa praga que está entrando e tomando conta do nosso país. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, se levanta a igreja. Chegou um tempo em que nós veremos a manifestação da glória de Deus, não é pelo muito falar, não é pelo muito pregar, é simplesmente por uma convicção, de você ter a convicção de que maior é o que está em você do que o que está no mundo. É você entender que o perfume de Cristo, ele exala dos seus poros. Teve algo que um dia o Senhor falou para mim que chegou esse tempo, em que nós estaremos nas praças, nos hospitais, e nós veremos, sem falar, nós veremos sinais, prodígios, maravilhas acontecer. E vai chegar, e quando os sinais, os prodígios e as maravilhas começarem a acontecer, vai chegar um momento em que Deus vai falar, agora diga para eles o que é que está acontecendo. E nós vamos falar aquilo que aconteceu. Sabe, aí Deus me falou, você quer uma prova bíblica? Os apóstolos e os discípulos estavam lá em Jerusalém esperando o poder vir do alto. De repente, o Espírito de Deus desceu sobre eles. E começou a acontecer sinais, prodígios e maravilhas. Está em Atos 2. Começou a acontecer sinais, prodígios, maravilhas, curas extraordinárias. Os fariseus, incrédulos, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. E eles começaram a zombar, dizendo que os discípulos estavam bêbados. De repente, veio sobre Pedro uma força do Espírito e Pedro falou assim, ei, varões israelitas, o que está acontecendo, que vocês não estão entendendo, é a promessa que está lá em Joel 2. E derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É a promessa do Espírito, tudo isso está acontecendo por causa daquele Jesus, o que vocês mataram na cruz. E ele começou a discorrer e pregar, e quando ele estava pregando sinais, prodígios e maravilhas, na primeira pregação foram 3 mil, na outra foram 5 mil. Deixa eu te dizer, chegou esse tempo que nós não temos que estar dentro de templos feitos por mão humana para ver a manifestação da glória de Deus. Vai chegar o tempo de você entrar dentro de uma sala de um hospital, entrar num hospital e quando você entrar, milagres, sinais, prodígios acontecerão, o hospital vai ser totalmente curado, pessoas de UTI se levantarão, serão totalmente curadas e quando tiver todo mundo naquele alvoroço sem entender o que está acontecendo, o Espírito Santo vai te tomar. Ei, o caos veio para a manifestação da glória de Deus. Deixa eu te dizer, Deus está sendo tão tremendo, Ele está aproveitando esse caos, Ele está aproveitando para trazer algo muito forte.
Sabe o que Deus está querendo com isso? Que você fortaleça o seu vínculo familiar, que você fortaleça a estrutura familiar da tua casa. Sabe aquele menino, teu filho, que faz tempo que tu não abraça, não dá um cheiro no cangote dele e mostra para ele que você o ama? Sabe a sua esposa que você não abraça, seu marido? Ei, esse tempo verdadeiramente é um tempo de descanso. Mas qual é o nosso descanso? Cristo é o nosso descanso. O nosso descanso é estar e buscar em Cristo, viver a vida de Jesus. Esse é o momento em que nós vamos nos fortalecer. E quando nós sairmos da nossa casa, sairemos para a grande manifestação da glória de Deus. O grande avivamento do Espírito Santo de Deus está próximo. O caos é para mostrar que o Espírito Santo de Deus está começando a se mover na terra. Então deixa eu te dizer, se coloque na posição correta. Agora, esse tempo de descanso, o seu descanso é em Cristo. Busque Ele, se renda a Ele, adore, louve, ame a Ele, ame sua família, fortaleça as suas raízes em Deus. Amém. E sua família e sua raiz familiar, e veja a manifestação da glória de Deus. É um novo tempo.